Boa noite a todos. Então vamos nesse momento, estar fechando nossos olhos, sentando confortavelmente a cadeira e agradecendo a Deus por esse dia, por essa casa, pela equipe espiritual. Agradecemos por toda a proteção, todo o amparo e pedimos a Jesus nesse momento o amparo, as forças necessárias para que o nosso coração possa se manter aberto, que a nossa consciência possa se expandir, para que a gente possa guardar no nosso íntimo, com lucidez, as lições do Evangelho de Jesus. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer aqui uma pequena introdução, uma pequena leitura de um capítulo do Renovando Atitudes, escrito pelo Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, pelo Espírito Hamed, que é um tema bem interessante nosso aí do dia a dia, que é a preocupação. Quem não tem? Quem não tem, Quem não vive essa preocupação sobre tudo o tempo todo, Então ele fala aqui o seguinte, que a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as reações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. A Cris pediu aqui lucidez, para a gente ter lucidez em nossas vidas, Eu acho que lucidez é a chave para tudo isso. Porque realmente, toda vez que estamos com a cabeça voltada a uma preocupação, voltada a um problema, ou não necessariamente um problema, Uma preocupação pode ser de vários níveis, Pode ser referente ao próximo, pode ser referente a nós mesmos. Então, essa preocupação nos desvia do dia a dia, desvia nossos pensamentos, do presente, do agora. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. É desse tema que nós vamos tratar daqui para frente. Ele diz aqui que desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas obcecados com o evento do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. É exatamente o que nós estamos falando, A gente tem que ficar de olho nessa questão, porque o que é a preocupação? A preocupação, nós estamos aí tentando antecipar um problema que está por vir. Esse problema tem solução? Ele tem como a gente mudar o curso dele? Tem como resolver determinada questão ou não? Ele fala aqui que a maioria das vezes não. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. A doença do outro, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não trataremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem a nossas possibilidades. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional e nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasionam insônias, decepções, angústias, pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Então vocês podem ver que isso traz aí, sentimos na pele, Eu falo sentimos porque realmente todos nós vivemos isso sempre, E isso traz esse tipo de problema. Você perde o sono, você perde a razão, acaba perdendo o controle de algumas situações da sua vida. Aí ele fala aqui, não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias
vindouros é tino de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e torna o indivíduo e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. É exatamente o que nós estamos falando, né? Você acaba perdendo determinado controle e não consegue seguir com os planos, né? Então, ser precavido é totalmente diferente. Você está fazendo um plano, você está fazendo um planejamento sobre determinados assuntos. Tudo bem, Renan? Você quer falar com alguém? Não? Você está tendo a previdência sobre determinado assunto. Agora, a preocupação mobiliza, trava, a gente não consegue evoluir, né? A nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção, entre aspas. Passamos a nos comportar afirmando, entre aspas, novamente, lógico que eu me preocupo com você, eu te amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. São falas que nos acostumamos, né? Desde sempre estar ouvindo. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Eu acho que a gente já ouviu algumas pessoas falando que principalmente crianças, né, quando a gente fica repreendendo, tentando falar alguma coisa para não fazer determinada coisa, ou nos preocupando com determinadas ações, está sufocando, está me pressionando, está me apertando, é isso, né? Então a gente confunde muito. Vou citar um caso aqui bem interessante, a vivência pessoal minha que eu vou abrir para vocês. Quando o meu pai faleceu, estou lembrando dele um pouco hoje, que essa Bíblia que eu tomei aqui como exemplo que eu vou passar para vocês, era dele. E eu estava vendo algumas anotações. Quando isso aconteceu nas nossas vidas, de ter perdido o meu pai, eu tive uma preocupação excessiva com a minha mãe, porque eu sou um filho mais velho, somos em dois, sou o filho mais velho, e eu tive uma preocupação excessiva. Eu quis, entre aspas, assumir uma posição que não era minha, e isso a sufocou muito, a debilitou muito, ela estava muito transtornada pela situação, e eu ainda ali fazendo pressão em cima, achando que estava ajudando. Esse tipo de comportamento acontece muito, né? A gente tenta ajudar aquela pessoa, mas na verdade a gente está invadindo um espaço, a gente está ultrapassando barreiras, com essa nossa preocupação, tentando auxiliar o nosso parente, o nosso próximo, e não é bem por aí. Como eu disse com relação ao exemplo da criança, temos sim que educá-los, né? Eu só dei o exemplo da fala, de estarem sufocando como exemplo apenas, mas devemos sim ter essa posição de educador. Tenho filho também e faço sempre isso, né? Então, temos que tomar um pouco de cuidado com essa posição. Aí, como eu estava falando para vocês, Mateus, ele fala aqui em 6,34, ele fala, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Fica bem claro aqui para a gente, né? Que um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, né? Não precisa atropelar as coisas como a gente costuma fazer. Aqui no livro ele continua assim, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, se relacionando àquele parágrafo. A cada dia basta o seu mal. O Criador provê suas criaturas com o necessário.
porquanto seria possível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meio para supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo, que está continuando ali falando na Bíblia também. Então assim, Deus está conosco, Deus está em nós, está em nossas vidas. O que falta é a gente ter fé e acreditar, né? Diante dos problemas, diante das preocupações, diante das necessidades, a gente esquece que existe alguém olhando por nós. E Deus está em nossas vidas o tempo todo. E a gente deixa passar por imprudência do pensamento perturbado, por decorrência do pensamento perturbado, né? E então, aquele termo lucidez que a Cris falou cai como uma luva, porque o importante é o presente. O passado já foi, o futuro, como diz o ditado, a Deus pertence. Então, assim, o que pudermos fazer, temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. Nada vai cair do céu. Mas nos preocupar de maneira excessiva, né? Isso foge do nosso controle, a gente não vai ganhar nada, não vai resolver o problema, não vai resolver a situação, ainda por cima vai postergar algumas coisas que a gente teria que estar fazendo por aqui, né? Então ele dá o exemplo que o pássaro do céu, ele fala ali na Bíblia que eles se alimentam e eles não precisam se preocupar em buscar o alimento, porque lá está, a natureza provê, a natureza entrega. E se a gente tiver essa mesma paz e consciência no coração, vai acontecer a mesma coisa com nós. Além do mais, pedíamos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que o todo acolhe. O mestre queria dizer em suas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo. Em realidade, participantes de uma natureza comum. Então, assim, tudo está interligado, tudo está envolvido, tudo está numa natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança, existe fé, e é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. O capítulo é bem curtinho, né? Então, assim, eu estou fazendo uma reflexão bem curtinha hoje aqui com vocês, mas é um tema muito preocupante, né? Porque a gente nos deixamos levar muito por esse tipo de sentimento, por esse tipo de instinto de realmente nos entregarmos às situações adversas que nos vêm todos os dias, né? Estamos aqui para viver experiências, estamos aqui para viver emoções, viver acontecimentos, para viver a vida que nos é dada, e temos que agradecer muito por isso. Então, se você se prende basicamente a alguns sentimentos, principalmente esses mais, digamos assim, primitivos, né, que é a preocupação, a raiva, enfim, alguns sentimentos que nos prendem nesse círculo vicioso, você basicamente está abrindo mão dessa vivência, né? Eu acabei de falar para a Cris aqui. Meu pai escreveu um texto ali, fazendo uma prece, uma oração na Bíblia, basicamente falando que ele queria pedir. Eu vou ler para vocês. Eu vou um pouco mais além. Você acha que eu devo, Cris? Posso, né? Ele escreveu assim: nossos pedidos a Deus. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O que nós precisamos? Poder pagar as nossas dívidas particulares e limpar os nossos nomes.
pagar dívidas da empresa com os nossos fornecedores, impostos, bancos e com uma pessoa específica. Nós queremos regularizar a situação da empresa, a situação de nossos imóveis e poder passá-lo para o nosso nome. A cura para o problema de tireoide, da minha mãe no caso, que ela estava com problema de tireoide, e que ela seja feliz e não olhe e não falte nada o que deseje ou necessite. Prosperidade financeira para podermos viver melhor. A presença de Deus em nossas vidas e a nossa proteção e amparo para nós, nossos filhos, nosso lar, nosso trabalho. Pedimos a Jesus que tome a nossa dianteira e abra os nossos caminhos e nos dê sucesso, paz e saúde. Que assim seja. Isso foi em 16 de abril do ano 2000, às 22 horas e 22 minutos, ele marcou assim. Se ele soubesse, vocês podem ver aqui que eu acho que mais da metade desse texto, ele está falando sobre problemas materiais. Ele tinha uma empresa na época, e essa empresa, como toda empresa, tem altos e baixos, você acaba criando dívidas, acaba criando problemas, claro, tinha os momentos de sucesso também, ele criou uma estrutura, graças a Deus, muito bem estruturada, né, devido a esse trabalho dele e tudo mais, mas se ele soubesse, eu tenho quase certeza disso, eu acabei de falar isso para a Cris, essa reflexão aqui, que 6 anos depois ele ia falecer de infarto com 49 anos, eu acho que ele tinha pensado diferente. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, é para pensar. A gente não sabe o tempo que nos tem, que nos resta. Então assim, não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar essas coisas para amanhã, essas preocupações que nos trazem hoje empurram a nossa vida para o amanhã. Então vamos evitar de fazer isso, tentar trazer um ensinamento para mim, mais do que nunca. Vamos tentar trazer para o dia de hoje, porque como falam, é o presente, e realmente é o presente que nós estamos ganhando de Deus. Esse momento aqui, estarmos sentados aqui, ouvindo, conversando, conhecendo pessoas, aprendendo, isso é um presente em nossas vidas. Então vamos tentar trazer o momento de nossas vidas para o presente, para não deixar isso para depois, porque com toda certeza, se ele soubesse que o tempo dele, depois de 6 anos, ia acabar, ele teria feito uma reflexão diferente, pode ter certeza disso. Esse problema que ele aponta, todos nós temos, todos os dias. Problema financeiro, problema na família, o filho que está não sei o quê, o parente que está com não sei o que lá. Ainda mais agora, final de ano, né? Que a gente tem contato com todo mundo de novo, vira aquela coisa. Então, assim, vamos administrar esse sentimento de maneira diferente, para que seja mais próximo o resto dos nossos dias aqui, tá bom? Então, assim, era bem curtinho hoje, que eu queria passar um pouquinho para vocês essa mensagem, e eu acho que um pouco de bem veio para a gente aqui hoje, tá bom? Então, obrigado, viu? Então, vamos fechar nossos olhos, tentar trazer um pouquinho dessa informação para o nosso coração, para que quando a gente saia dessa porta e volte para nossas vidas, que lá esteja esse nosso sentimento de valorizar a nossa vida, criar valor, criar agradecimento, para que a prosperidade venha em nossos corações, prosperidade da alma, né? A parte financeira é muito importante, a gente precisa dela para poder viver nesse mundo, mas tem coisa que é muito mais importante, o amor ao próximo. O próximo que eu falo é desde o nosso coração, desde os nossos ali, antecessores, né? Então o próximo é muito mais próximo do que vocês imaginam, não é aquele que está ali na nossa frente, somos nós mesmos lá no passado. Então tem que vir esse perdão, essa alegria, essa felicidade para dentro da gente, para que a gente faça com que nossos dias valham a pena, tem que valer a pena daqui para frente, tá bom? Então fiquem com Deus.